Olá, boa tarde, tudo bem, meus queridos? Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimos, né? Que estejam bem, todo mundo em paz, com saúde, né? E vamos para a nossa aula de hoje, né? Fazermos a correção. E lembrando que amanhã, sábado, tem aula, né? Novamente. Bom, na aula passada nós falamos sobre transmissão de energia e de matéria nos ambientes. Sabiam disso? Pois é, então vamos lembrar, né? Que foi que a gente viu que cada um, não é isso? De acordo com o consumo, com o meio que vive, transmite energia. A energia de onde? É tirada da energia solar, não é isso? Que as plantas captam energia solar e aí os animais que se alimentam de planta vão também acumulando essa energia, que a planta já absorveu dos raios solares. Bom, deixei uma atividade aí na página 116 e 117 para a gente conferir. Bom, na primeira temos aí, qual é a fonte primária de energia em um ambiente? Bom, como eu falei, a primeira fonte, a fonte primária, que é a primeira, é o Sol. As plantas captam a energia do Sol. 2. Porque podemos dizer que em um ambiente a matéria é cíclica e a energia não. Justifique. Bom, então ele diz porque a matéria gerada pelos produtores é transferida para os demais seres vivos, inclusive para os decompositores que a disponibilizam na forma de minerais, que serão reutilizados pelos produtores, né? Então, já a energia é um fluxo, né, unidirecional, que começa com a energia emitida pelo Sol e é transferida para os demais seres vivos e liberada no ambiente. Então, não retorna ao Sol, tá certo? Então, esse ciclo aqui sai do Sol a energia, mas não volta para o Sol. E depois desse raciocínio, temos logo mais abaixo outra atividade, né? Aí, a primeira. Analise a imagem abaixo, depois responda às questões. Então, temos aí até a letra A até a letra F. Mas antes é importante que vocês observem aqui, ó, o desenho. O que é que nós temos? Energia solar, né? Aí depois temos uma alga, o peixe pequeno, né? O peixe maior e as bactérias. Bom, então aí na letra A, qual é a fonte primária de energia, de novo? Acabamos de responder, que é o Sol, tá? Então não erre essa questão. Qual é a fonte primária de energia da cadeia alimentar? É o Sol. Quem são os seres produtores? Olha só, né? Uma questão muito boa. E por quê? Bom, aqui nessa imagem, né? Se eu botar uma imagem dessa aqui na prova para que vocês analisem tudo direitinho, então preste bastante atenção. Dá para responder bastantes questões sobre uma imagem, né? Uma única imagem. Então temos aí, quem são os seres produtores? Aqui no caso, o ser produtor é a alga, é a única, por quê? Porque ela consegue, não é isso? Porque elas conseguem fabricar o seu próprio alimento com a energia que absorvem do Sol, tá? Assim, quais são os seres consumidores? Bom, então aí, quem consome aí? Bom, o peixe pequeno e o peixe maior. Porque como os animais não conseguem produzir o próprio alimento e tem que consumir o alimento do ambiente. Então, aí no caso são os peixes, né? Tanto o peixe pequeno quanto o peixe grande, o peixe maior, tá certo? São os consumidores, porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, tá? Então, memorize isso aí, porque isso é uma coisa que ficou, acho que vai ficando bem claro, que as diferenças entre, né, os produtores, os consumidores, né, e os decompositores, que aqui no caso são as bactérias. Letra D. Há uma seta que sai do Sol, não tem? Uma seta amarela, tá? E chega às algas. O que ela representa e por que ela tem cor diferenciada das demais? Bom, ela representa o fluxo de energia do Sol para as plantas, né? Que no caso é a fotossíntese. Só acontece a fotossíntese por causa dos raios solares. É diferenciada porque representa somente a transmissão de energia, não há transmissão de matéria, somente energia.
Letra E. Estão corretas as setas que saem das algas e dos peixes em direção aos decompositores? Bom, explique o que essas setas representam. Bom, estão corretas sim, né? Sim, está correta. Elas indicam que os decompositores farão a decomposição, que é a reciclagem, não é isso, da matéria, de todos os demais componentes mostrados na cadeia alimentar, de forma que os minerais que os compõem voltem novamente para o ambiente e possam ser absorvidos pelos produtores, tá certo? Então, por isso que acontece essa cadeia, né? É um ciclo, né? Aqui os animais comem a planta, né? E aí vem um animal maior, come aquele outro animal, e assim, até o animal morrer, se decompor. E quando acontece a decomposição, volta tudo para quem? Para a planta, né? Que é a produtora, que é, né? Que realiza todo o seu processo através de quem? Da fotossíntese, que ela realiza através dos raios solares, tá certo? Então, vamos aí para a letra F, que tem assim: há uma seta indo dos decompositores para as algas, né? Ó, o que esta seta representa? Bom, então aí que os minerais liberados pelos decompositores no ambiente poderão ser utilizados pelas algas, de forma que essas substâncias reingressem nas cadeias alimentares. Então, aqui fechou todo o ciclo, tá certo? Todo o ciclo que agora se fechou, se completou, né? Bom, e hoje nós vamos falar... temos ainda a segunda questão na página 118. Bom, então aí na página 118 tem assim: monte duas cadeias alimentares nas quais o ser humano esteja presente. Em uma delas, ele deve consumir um vegetal, na outra, um animal. Você pode utilizar desenhos e recortes. Apresente seu trabalho aos colegas, né? Bom, aqui no caso, iria apresentar para mim, tá certo? Enviar para a plataforma, tá certo? Bom, então, faça um esquema de cadeia alimentar, né, em que o ser humano consome um vegetal. Tá certo? Ok, então, e depois, né, onde ele poderia ser o quê? Um animal. E hoje nós vamos falar sobre as teias alimentares. Bom, na natureza, as relações de alimentação entre os seres vivos são mais complexas, porque os seres participam de várias cadeias alimentares ao mesmo tempo. Como o exemplo que vocês acabaram de fazer aqui na segunda questão, né? Uma com vegetal e outra com animal. Bom, então o conjunto de cadeias alimentares que se relacionam é chamado de teia alimentar, tá certo? Então nós temos uma teia alimentar. Veja a seguir as posições que podem ser ocupadas pelo ser humano e pela galinha nessas cadeias alimentares em que o produtor é o milho. Olha aí, tá vendo? Milho. Aí depois vem o ser humano. Depois vem milho, galinha, ser humano. Olha aí, a partir daí você já pode estar até respondendo, né, a segunda questão que não respondeu da página 118. Aí temos milho, gafanhoto, galinha, ser humano. Outro, milho, pulgão, joaninha, galinha, ser humano. Então a gente observa aí, né, essa variedade, né, da cadeia alimentar. E logo mais abaixo nós temos aí, se essas cadeias fossem representadas ao mesmo tempo, estaria formando uma teia alimentar. Veja a imagem, olha só como foi que ficou aí, ó, o milho, né? Aí nós temos o gafanhoto, a galinha, depois o milho, galinha, milho, pulgão, né? E ainda temos né? Milho, ser humano, não é? Então, a gente pode observar que nós temos várias hipóteses aí, né? Várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, tá certo? Bom, então aí, né, como ele falou, o esquema de teia alimentar é composto de 4 cadeias alimentares, bem distintas e bem definidas. Vocês já puderam observar, né?
Quantas variedades de cadeias alimentares nós podemos ter, nós podemos formar? Pois é. Então, a gente pode ficar atento. Aqui no caso, como a gente viu que o produtor é o milho. E se nós colocássemos o produtor o feijão? Ou o arroz? Né? Que o ser humano também come arroz, né? Come feijão. A mandioca. Né? Então, a gente pode observar que é uma variedade, né? Uma variedade imensa de cadeias alimentares. Onde nós podemos observar que assim nós formamos quem? As teias alimentares. Bom, então para a gente finalizar, eu quero que vocês respondam a página 120. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Obrigado a participação, que Deus abençoe a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau!